pode ser um ano muito interessante para a compra de imóveis. Os juros estão baixos e os preços estão estabilizados. Sobre isso eu converso agora com Marcelo Prata, que é presidente do Canal do Crédito. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Lu. Como saber que é a hora certa para a compra de um imóvel? A pessoa física que vai comprar um imóvel para moradia tem que pesar muito o seu momento de vida. Então, se você ainda tem muita coisa para organizar, ter uma vida nova em família sendo construída, ou ainda precisa construir a tua carreira, é melhor aguardar um pouquinho mais. Imóvel é um compromisso de longo prazo, com despesas de longo prazo. Então, tem que estar com a vida financeira e a vida familiar muito em ordem para tomar a decisão da compra da casa própria. E onde encontrar oportunidades? Imóveis usados ou na planta? Depende do perfil de cada consumidor. O mercado de terceiros, que é o mercado de imóveis usados, é um mercado complicado, você tem que garimpar, né? Então, muitas vezes, achar o imóvel que você quer no bairro próximo do trabalho vai dar mais trabalho do que encontrar um imóvel já pronto ou em lançamento. Então, depende muito do que você está buscando. Lembrando sempre que quem compra um imóvel na planta vai ter que aguardar a construção desse imóvel. Então, durante todo esse período de 20 ou 30 meses, ele vai ter que arcar com as parcelas da compra do imóvel e também do aluguel. Então, comprar na planta exige planejamento. Agora, os preços de imóveis subiram bastante. A tendência, segundo analistas, até segundo você mesmo, é de estabilidade para este ano. Em função desses juros baixos, a poupança já não está mais tão atrativa e investir em imóveis pode ser uma alternativa. Investidor a gente está falando, não pessoa física. O que você diz para essa pessoa? O mercado de crédito, ele serve para os dois públicos, para quem quer comprar para moradia, mas ele também serve para quem está buscando um imóvel como forma de investimento. A conta que tem que ser feita sempre se eu vou financiar para investir, eu tenho que ter mais retorno em outras aplicações que eu faça do que pagando de juros para o banco. Para que essa equação se feche, é muito importante que hajam linhas de crédito disponíveis no mercado. Esse gráfico mostra um pouquinho o que a gente tem assistido nos últimos anos e se reflete principalmente na principal linha de crédito para o mercado imobiliário que usa recursos da caderneta de poupança. Então, se você der uma olhada no gráfico, a gente observa um crescimento muito grande no volume de crédito concedido de 2007 até 2011 e em 2012 a gente já vê aí um crescimento um pouco menor, da ordem de 5 a 6%. Então, para o investidor que quer comprar um imóvel no próximo ano, a boa notícia vão continuar existindo linhas de crédito com juros bastante atraentes, e aí é uma questão de fazer conta. Os investimentos em imóveis comerciais costumam ter uma rentabilidade melhor do que imóvel residencial. Então, se já é um investidor experiente, sem dúvida vai saber fazer essa conta. Agora, se é o primeiro imóvel como investimento, a dica sempre ou busca um financiamento para não comprometer todo o seu patrimônio, ou então diversifique em outras aplicações, como fundos imobiliários, antes de partir para a compra de um imóvel como investimento. Agora, o mercado imobiliário brasileiro também tem sido alternativa para o investidor estrangeiro. Qual o conselho a esta pessoa? Tem que ter alguém, ou ele tem que ter um braço aqui no Brasil para identificar as oportunidades. O mercado imobiliário sempre foi, mas hoje mais do que nunca, é um mercado de oportunidades. Então, muitas vezes, não vai ser nas grandes cidades ou nas cidades litorâneas que ele vai encontrar o melhor imóvel para fazer o seu investimento. Hoje no Brasil há um movimento muito forte do Cresce e do Cofesse, que são instituições que congregam os corretores de imóveis, se preparando para atender e receber esse investidor estrangeiro. Então procura uma imobiliária de referência que tem indicações, e aí essa imobiliária com certeza vai conseguir ajudar o investidor a buscar essas oportunidades no mercado que ele não conhece. E esse investidor que realizou a compra, ele vai ter maior retorno no curto prazo, revendendo ou alugando? O imóvel, por sua característica, ele não traz liquidez. Então, exceto que ele compre ou um apartamento na planta, que quando ficar pronto tem uma valorização imediata de 10% a 15%, ou então ele vai ficar com um mico na mão, porque vender um imóvel não é algo simples, não tem liquidez. Então, o investidor que vai para o imóvel, o melhor investimento é o retorno da locação. E aí ele tem que ter experiência, ele tem que saber por quanto ele consegue alugar, qual é o nicho de mercado que ele tem que atuar. Então, por isso que eu sempre digo, quem está chegando agora no mercado imobiliário para fazer investimento, tem que ou ler, pesquisar bastante, ou se associar a pessoas que já tenham mais bagagem e experiência para orientar. Ok. E você traz um simulador, né? O canal do crédito. Exato. Como é que funciona? O canal do crédito é uma ferramenta de comparação de produtos financeiros.
Isso. Então, o Canal do Crédito é uma empresa, é um site comparador de produtos financeiros. O que nós fazemos é comparar todas as taxas de mercado e um dos produtos que a gente faz isso é com o crédito imobiliário. Então, o consumidor ou mesmo o investidor consegue acessar o site com seus dados, com seu perfil pessoal, saber quais os bancos oferecem as melhores taxas e condições para ele contratar. Qual é o site? Canaldocredito.com.br. Marcelo Prata, muito obrigada pela sua participação aqui no site Lapresse. Obrigado. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.